Eu sou a Kátia Santana, para quem ainda não me conhece, organizadora do Traduza, junto com o Fábio Santana. E aqui a palestra vai ter a duração de 1h10, 1h20. Eu vou apresentar os palestrantes. O Fábio Santana é enfermeiro, especialista em urgência e emergência. E o Fernando Pellegrini Ferraz, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia respiratória. Antes de iniciar a palestra, eu vou só fazer uma introdução aqui em relação à nomenclatura do vírus, né? O vírus ele é chamado SARS-CoV-2, que é o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave. Esse nome foi designado pelo International Committee on Taxonomy of Viruses em 11 de 2 de 2020, e o vírus foi temporariamente nomeado como o novo coronavírus, né, que era o 2019 nCoV. E o nome da doença é Covid-19. Assim, a grafia toda em maiúscula e vem do inglês Coronavirus Disease. O nome da doença foi designado pela OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, em 11 de 2, e também em 11 de 2 de 2020. Agora eu vou passar a palavra para o Fábio Santana, que vai iniciar falando sobre a epidemiologia e etiologia da Covid. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A origem desse problemão que a gente está enfrentando agora. Os primeiros coronavírus eles foram isolados a primeira vez em 1937. No entanto, em 65, foi descrito como coronavírus em decorrência do perfil na microscopia. A gente procurou imagem, porque a princípio o que a gente vê divulgado, as imagens que a gente vê, as ilustrações e as representações do vírus não nos faz pensar numa coroa. Aqui eu não sei se alguém consegue imaginar uma coroa vendo uma imagem como essa, mas a gente encontrou essa outra imagem, que sugere mais uma coroa, né? Aqui seria um crânio e em volta uma coroa. Por isso, os cientistas que viram essa imagem denominaram como coronavírus. A princípio, esse vírus ele era encontrado apenas nos mamíferos não humanos. Então, é um nidoviralis da família Coronaviridae, da subfamília beta-coronavírus, que, a princípio, né, infectam só mamíferos. E toda essa nomenclatura é coisa muito técnica, né? O que não cabe aqui não é o escopo da palestra. A primeira epidemia foi causada pelo vírus, o coronavírus denominado como SARS-CoV, que produz a síndrome respiratória aguda grave, essa epidemia aconteceu na China entre 2002 e 2003. Acredita-se que a origem é do morcego de ferradura e teve uma letalidade de 9,5%. Acredita-se porque esses coronavírus ainda são um mistério muito grande. Muita coisa sobre o coronavírus ainda não está muito bem esclarecida. E por isso também da nossa intenção em fazer essa palestra, porque como tem muita informação divulgada na mídia, muita coisa se fala, tem muita verdade, tem muita fake news, então a gente fez uma pesquisa com base em documentos oficiais, com base em divulgações oficiais, e está trazendo agora para vocês. O segundo coronavírus que provocou uma epidemia, e esse acabou produzindo também uma pandemia, que é o MERS, o vírus que causa a síndrome respiratória do Oriente Médio, ele foi causador de um surto na Arábia Saudita em 2012. Acredita-se também que essa contaminação ela se deu através do camelo, né, porque é um vírus presente no camelo também, mas como ele é presente em outros animais, ainda não se sabe ao certo qual foi a origem dessa epidemia. E esse tem uma letalidade muito maior. Então, enquanto que o SARS-CoV tem uma letalidade de 9,5, o MERS ele tem uma letalidade de 3,4. Então, a letalidade é o número de mortos pelo número de infectados. E agora, em 2019,
lá em Wuhan, na China, né, na província de Hubei, a gente teve a ocorrência de um surto de uma pneumonia atípica. A princípio, a OMS descreveu como uma pneumonia atípica. E teve a história do médico, né, do Dr. Li, que divulgou, ele era um oftalmologista chinês, e ele começou a perceber que entre os pacientes dele começou a acontecer uma pneumonia também atípica para o perfil de paciente, o momento em que essa pneumonia estava acontecendo, e ele divulgou, ele comunicou aos colegas, a princípio, os colegas ligados ao governo, eles acabaram levando isso até o governo, e a polícia foi até o Dr. Li, e ele teve que declarar como falsa a informação que ele deu a princípio, né? E em fevereiro desse ano ele já estava infectado, em fevereiro desse ano ele acabou morrendo vítima da SARS-CoV-2, que ainda nem era SARS-CoV-2, né? Era a epidemia de coronavírus. E essa região onde o surto começou era uma região assim ela é uma região muito desfavorável, né? Foi muito inoportuno tudo que aconteceu, porque é uma província muito grande, são 10 milhões de habitantes na região de Hubei, é uma cidade, como a cidade de São Paulo, tem trem de alta velocidade, tem rodovias, então o que acontece ali muito facilmente se dissemina por toda a China, e da China para o mundo. E há outros 4 tipos de coronavírus, mas esses têm uma ocorrência menor, e eles infectam mais indivíduos ainda mais vulneráveis do que os outros coronavírus infectam. Um dado interessante é que o SARS e o MERS, eles provocaram e ainda provocam algumas ocorrências em ambientes intra-hospitalares. Então, eles são considerados também como infecções hospitalares, né? Agentes que provocam infecções hospitalares. O reservatório e o modo de transmissão. Como eu falei para vocês, ainda tem muita coisa a ser descoberta sobre os coronavírus. O que se sabe é que eles infectam mamíferos. Raramente o coronavírus que infecta animal pode infectar um ser humano, como aconteceu com o MERS e o SARS, e agora com o SARS-CoV-2. Então, eles são considerados também zoonoses, uma doença que pode ser transmitida de um animal para um ser humano. Como eu falei, ainda não está muito bem claro, muito bem definido qual é a origem, né, de qual animal a gente acabou contraindo esse coronavírus. Acredita-se, né, o que mais provavelmente aconteceu foi que essa contaminação foi através do morcego, mas também o pangolim é um forte candidato a ter transmitido essa doença para o ser humano. O pangolim é esse animal aqui que vocês veem à direita da tela, e é uma espécie de um animal, parece um tatu. E a China tem esse risco. Na China tem esse risco porque eles consomem muitas proteínas animais e das mais diversas origens, então pode acontecer. E não se sabe também como essa contaminação se deu, se foi através do consumo da carne desse animal, se foi através de arranhadura, de mordedura, de picada. Então, é mais uma informação que a gente está procurando, né? Que a humanidade procura. Período de incubação. Então, o período de incubação é aquele período em que o agente infeccioso ele se instala na pessoa, mas que não produz ainda sintomas. E esse período varia de 5,2, né, em média 5,2 dias, com intervalo que pode chegar a 12,5. Então, é outro fator que dificulta muito se tratar uma doença como essa, porque é um tempo muito amplo. Inclusive, no período de transmissibilidade, que é em média de 7 dias, existe a possibilidade, já aconteceu, de pacientes assintomáticos transmitirem. Outro fator que leva a maior dificuldade ao combate a essa epidemia, né? Então, além de ser um inimigo invisível, é um inimigo que pode ser silencioso,
E no momento que ele aparece, o estrago já pode ter se instalado e pode ser muito grande, né? O modo de transmissão, como eu falei, ainda em investigação, né? O que se sabe é que nas gotículas respiratórias há a presença do vírus. Foi encontrado, no Japão, foi encontrado presença do vírus em fezes de pessoas infectadas, mas também não se sabe a possibilidade de contaminação através disso, né? Não se sabe ainda a condição do vírus presente nesse material, né? Nesses excrementos. Então, nas gotículas, certamente, já é comprovado que as gotículas respiratórias elas possuem o vírus capaz de contaminar outras pessoas, e nos aerossóis. A diferença entre gotícula respiratória e aerossol, que também é respiratório, é que a gotícula é uma partícula maior do que o aerossol. Enquanto que a gotícula mede mais que 10 micra, o aerossol mede, em média, de 0,1 a 50 micra. Então, é uma partícula muito, muito menor. E isso traz também uma diferença de como nós, profissionais de saúde, e eu tenho tratado de muitos pacientes com suspeita e com coronavírus positivo também, isso determina qual tipo de EPI mais indicado para cada tipo de situação. Então, se eu não vou ser exposto a aerossol, a máscara que eu uso é uma máscara simples. Mas se eu for realizar algum procedimento que produz aerossol, como inalação, coleta de material de vias aéreas. Então, a gente precisa usar uma máscara mais apropriada, que tem um filtro biológico e que protege contra o aerossol. E também a contaminação acontece através do contato. Uma vez que a pessoa infectada, ela tosse, fala, espirra, ou de alguma outra forma produz gotícula, essa gotícula ela pode contaminar objetos e materiais, e quando a gente entra em contato com essas superfícies, com esses objetos, essas superfícies, esses objetos contaminados, e levar a mão à face, é possível a contaminação através do contato com mucosa facial. Então, olho, nariz e boca. E a gente tem um traço cultural no Brasil que dificulta também, que traz mais uma dificuldade, que é a nossa cultura de muito contato, né? Então, a gente é muito de tato. A pessoa vai numa loja para ver um produto, ele precisa tocar, e não raramente as lojas escrevem, né? Não tocar em tal coisa, não tocar naquela coisa. Se aperta muito a mão, se abraça muito. Então, é um traço na nossa cultura que dificulta muito o combate à pandemia do coronavírus. As manifestações clínicas. O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo. Então, as manifestações elas podem acontecer através de um simples resfriado. A pessoa, inclusive, pode estar assintomática, né? A gente encontra pacientes oligossintomáticos, aquele paciente que, por vezes, vai até a unidade porque ele tem um outro problema de saúde, ele está com a dor de cabeça, por exemplo, está com a cefaleia, né? E dias depois esse paciente volta num caso grave de problema respiratório, de síndrome respiratória. Então, vai do paciente assintomático a um paciente com uma síndrome gripal, um quadro gripal mais relevante, até um paciente com uma insuficiência respiratória gravíssima, né? Então, é mais um aspecto também da doença que, para nós, que lidamos diariamente com esse tipo de situação, se torna muito difícil. Inclusive, isso predispõe ainda mais o profissional de saúde à contaminação pelo coronavírus, porque os protocolos do Ministério da Saúde mais atualizados, eles dizem, né, eles orientam para a gente colocar máscara no paciente que está com quadro gripal, né? No mínimo o paciente com quadro gripal. Mas o paciente que não está com quadro gripal, que vai por outra queixa, ele também pode estar infectado pelo coronavírus. Aqui a gente tem uma coisa que está se falando muito, que é a curva de transmissão. Então, aqui na curva a gente tem duas linhas. Essa linha vertical é a linha que marca o número de casos. E a linha horizontal é a linha que marca o período de transmissão, né? Marca o tempo
desde o primeiro caso, né? No nosso caso aqui no Brasil foi em fevereiro, é o primeiro caso. Então, essa primeira curva mostra um comportamento, né, da epidemia, onde a gente tem a cada dia um aumento progressivo e rápido do número de casos novos. Por exemplo, se a gente tem no Brasil, hoje a gente tem, pelos números atualizados, deixa eu ver aqui, até as 17h35 de hoje, ainda eram os números de ontem, 6.836 casos novos, né? Quer dizer, 6.836 casos de Covid. Então, digamos que de hoje para amanhã a gente tenha 50 casos novos. E de amanhã para depois da manhã isso aumenta para 200. E vai aumentando progressivamente. Então, essa primeira curva mostra esse comportamento da epidemia, onde o número de casos novos eles aumentam vertiginosamente muito rapidamente. Então, no desenho da curva de transmissão, a gente tem essa curva bem apiculada, essa curva mais aguda. Essa segunda curva que a gente vê desenhada aqui no gráfico é uma curva que também mostra a evolução, que mostra o comportamento da epidemia e que marca o número de casos novos. Só que um detalhe que a gente pode perceber é que essa curva ela aumenta muito mais suavemente, né? Então, isso significa que não há uma diferença muito grande dos casos novos por dia. Chega um momento aqui em que ela dá uma piculada, ela tem um comportamento um pouco mais agudo, mas, em modo geral, ela se comporta mais suavemente do que a primeira curva. A gente deve considerar que o número de infectados nessa primeira curva pode ser o mesmo número de infectados nessa segunda curva, né? Digamos que de 200 milhões de brasileiros, 150 milhões de pessoas vão se infectar. Tanto em uma quanto em outra, a gente pode ter o mesmo número. A diferença é que casos novos acontecem de uma forma mais branda, em menor número nessa segunda curva. E essa linha aqui é a linha assim, a linha que mais nos preocupa, né? Nós profissionais da saúde. Eu trabalho em emergência e a gente tem visto isso diariamente, a gente vivencia, é um drama vivenciar esse gráfico no campo de trabalho. Essa linha tracejada aqui, ela marca a capacidade do sistema de dar conta da demanda. Então, na primeira curva, a gente percebe que em poucos dias, digamos que aqui seja o 20º dia, aqui é o 20º dia. Então, considerando o 20º dia, a partir do 20º dia, a contar do primeiro caso, a gente já não tem mais capacidade de atender ninguém. Já na segunda curva, aqui a gente tem, digamos que se aqui for o 20º dia, aqui vai ser mais ou menos o 60º dia, digamos, né? Então, qual é a problemática da curva se comportar dessa forma aqui? É que a gente não vai ter tempo de dar conta, não vai haver um preparo, não vamos conseguir atender a demanda, e quanto mais precocemente a capacidade é ultrapassada, maior é o número de mortos também. Um exemplo a gente tem na Itália, né? O que está acontecendo na Itália, né? Iriam se infectar um número grande de pessoas. No mundo, um número grande de pessoas vai ser infectado pelo coronavírus. A diferença é que, em alguns lugares, vai haver um preparo, portanto, vai se ter mais tempo para encarar esse problema, em outros lugares, não. E aqui, a curva acontece dessa forma mais grave, mais aguda, melhor dizendo, quando não se implementa medidas de controle. E, consequentemente, de uma forma mais branda, quando se implementa medidas de controle. E a gente vê que em diferentes partes do mundo, governos e estruturas estão se preparando de formas muito diferentes. E o resultado a gente tem visto. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha se comportou de uma forma diante do problema, a Coreia do Sul também, Japão.
e outros países que se comportaram de uma forma diferente, a gente vê que as consequências são bem opostas. Aqui a gente tem um gráfico que mostra o comportamento na China e na Itália. No dia 26, aproximadamente dia 26/2, na Itália havia 78 contaminados, né, 78 casos de coronavírus, e na China 412. Quando foi no dia 2 de março, esses números se inverteram. Enquanto que na Itália se contava 342 pessoas infectadas, né, quer dizer, 342 casos novos por dia, na China eles já estavam no início de uma contenção, no início de um controle dessa pandemia, e contavam com 206 casos novos. Já em 11 de março, a coisa ficou completamente oposta. Enquanto que na Itália se contava 2.313 casos novos por dia, na China eles já tinham controlado a situação e se contava 31 casos novos por dia. Então, o que vai acontecer lá na frente é resultado direto do que se faz aqui no início, né? E isso é uma coisa que assusta muito nós profissionais de saúde aqui no Brasil, né? É uma coisa que nos preocupa muito, né? Porque a gente está muito atrasado ainda no que diz respeito a toda a estrutura para enfrentar esse problema. Aqui é o gráfico de letalidade na Itália. Aqui marca que de 0 a 59 anos, a letalidade ela é bem baixa. A partir de 60 anos, ela aumenta, né, de uma forma considerável, até de 60 a 89 anos aumenta de forma considerável, e com mais de 89 anos ela diminui, porque, logicamente, há menos indivíduos com essa idade em todo lugar do mundo. E mostra que entre homens, independente da faixa etária, os homens eles são em maior número, né? As mortes acontecem mais entre os homens do que entre as mulheres. Isso se repete nos outros países também que tem uma letalidade alta. Esse outro gráfico mostra para a gente a letalidade comparada, a letalidade do coronavírus comparada a outras doenças infecciosas. Por exemplo, o ebola 50% e a gripe aviária 60%. É uma letalidade altíssima. E aqui 3,4% de coronavírus. Só que tem um detalhe importante que precisa ser dito nesse gráfico, é que a letalidade do coronavírus ela está diretamente relacionada com a capacidade de lidar com a pandemia. Por exemplo, se a gente tem uma letalidade média de 3,4 no mundo, só na Itália a gente tem 9,4 de letalidade. Então, essa letalidade, ela pode, dependendo do local, ela pode ser bem maior do que isso, né? Na Itália, quase 3 vezes o valor médio. Os impactos. Impactos no sistema de saúde. Para começar, a gente tem um aumento na demanda do atendimento em geral, porque as outras doenças não vão entrar de férias, porque agora a gente tem o coronavírus, né? A gente, além de precisar ter capacidade de atender o que se atendia cotidianamente, na rotina, a gente precisa aumentar o atendimento para esses pacientes exclusivamente infectados por coronavírus. A complexidade do atendimento. Em geral, o paciente que é infectado pelo coronavírus, ele apresenta um quadro leve, mas o paciente que apresenta um quadro grave, ele demanda uma estrutura muito grande, né? Ele demanda uma estrutura muito grande, e em média 20% do número de infectados, né? 20% do número de infectados vão evoluir para hospitalização e 5% evoluem para um quadro mais grave, que precisa de intubação, precisa de atendimento em UTI. Outro impacto no sistema de saúde é que vai demandar mais recursos humanos, mais materiais, mais insumos,
e uma maior estrutura, né? A gente precisa ter uma capacidade de responder muito grande e muito rápida. E, e nem todo lugar do mundo está preparado para isso. E um exemplo é o Brasil. A gente está lutando, o Ministério da Saúde aqui no Brasil está fazendo um trabalho que a maior parte dos profissionais de saúde que eu conheço elogiam o trabalho do ministro da Saúde, principalmente, né? Mas a gente ainda não está na condição próxima do ideal. Os impactos na economia é que a medida mais comum e mais eficaz, o que parece mais eficaz até o momento, é o isolamento social, a quarentena. Com isso, comércio, indústria, serviços não funcionam, as pessoas ficam em casa e a gente sabe que há um impacto muito grande na economia. E nesse momento, parece que a solução é tirar o dinheiro de onde tem. Todo mundo precisa sangrar um pouco para que o mundo sobreviva a essa epidemia. Dinheiro existe, né? Eu acredito que o dinheiro existe. Agora, a maior dificuldade e requer habilidade dos governos é tirar esse dinheiro de onde tem, com muita habilidade, e levar para onde precisa. E nos lares, o impacto nos lares depende de cada situação e cada circunstância. Um país como o Brasil, onde a desigualdade é muito grande, para se ter exemplo, menos de 50% dos domicílios brasileiros possuem saneamento básico. E com isso, as condições de habitação são muito precárias. Outro dia, eu vi uma entrevista de um rapaz que está com coronavírus, ele fez o teste, foi detectado coronavírus, e ele precisa ficar em isolamento. Só que ele mora numa casa de 2 cômodos, pequenos, e com mais 19 pessoas. Então, como essa pessoa vai conseguir se manter isolada, né? Então, é muito difícil. Toda a cultura do lar precisa se adaptar, porque pais e mães trabalham, filhos estudam, e de repente está todo mundo dentro de casa, o que se vai fazer? Considerando esses lares, por exemplo, que não tem saneamento básico, não tem água tratada, como essas pessoas vão realizar a higiene? Então, é um transtorno global e esses impactos inevitavelmente vão ser sentidos em diferentes medidas, mas em todos os lugares. Todos nós vamos sentir os impactos dessa pandemia. O ministro da Saúde do Brasil, ele deu uma declaração há 2 semanas que ele falou que o sistema pode entrar em colapso, né? O Brasil, como alguns outros países, tem um sistema de saúde deficitário. E aqui no Brasil, historicamente e cronicamente, o nosso sistema é caótico. Então, é mais paciente do que a gente dá conta, mais necessidade do que capacidade de resposta. Então, esse já é o nosso sistema, o sistema caótico. E ele definiu como colapso a situação em que, no sistema caótico, se presta um atendimento precário. No sistema colapsado, nem esse atendimento se tem. Então, é uma situação preocupante. Pessoas vão ter dinheiro para se tratarem no hospital de ponta e simplesmente esse hospital não vai ter capacidade. Os leitos vão estar todos ocupados e todos os recursos empregados no atendimento a esses pacientes. Então, esse tipo de impacto é mais uma coisa que aumenta, tem a capacidade de aumentar a letalidade da pandemia. Então, é muito preocupante. A prevenção são as medidas do dia a dia que todo mundo está vendo a todo momento, na internet, no rádio, na televisão, que as medidas individuais, que é etiqueta respiratória, tossiu, espirrou, bocejou, cubra o nariz e a boca com um lenço de papel ou com o cotovelo. Se cobrir com lenço de papel, jogue o lenço fora, realize a lavagem das mãos com água e sabão, na técnica certinha, como se quem não souber qual é a forma certa de se lavar a mão, tem várias orientações
na internet, no site do Ministério da Saúde, tem várias informações, tem ilustrações, tem vídeos, quem quiser pode acessar. E se tossir cobrindo com o cotovelo, também ter o cuidado de virar o rosto, mesmo que cobrindo o rosto com o cotovelo, evitar fazer isso voltado para outra pessoa. Tentar se isolar ao máximo. Viu que vai tossir, que vai espirrar? Tenta se afastar. O isolamento, né, o isolamento social, e isolamento é diferente de quarentena. O isolamento é simplesmente a gente se afastar um do outro, e a distância de segurança é entre 1 e 2 metros. Esse é o isolamento, e isso cabe a todas as pessoas. A quarentena é um tipo de isolamento orientado a quem apresenta sinal, no Brasil, a quem apresenta sinal de gripe ou que já esteja diagnosticado com o coronavírus. Essas são as medidas e medidas de higiene, limpar o local onde você trabalha, onde você mora, manter a casa arejada e iluminada com luz natural na medida do possível. Nem todo mundo tem condições de fazer isso, mas a gente precisa, dentro das condições que a gente tem, a gente tentar fazer o melhor. E tem orientações do Ministério da Saúde aqui do Brasil. A gente, quando encaminhar o material, lá nas referências, tem algumas referências do Ministério da Saúde do Brasil. Então, se vocês clicarem lá nos links, vocês vão ter essas orientações com relação à prevenção. Manter os locais limpos, com água e cloro. Você pode usar água sanitária, e o que o Ministério da Saúde preconiza é uma solução de água sanitária misturada, diluída na água, numa proporção de 1 parte de água sanitária para 9 partes de água. Então, se você vai usar 1 copo de água sanitária, você usa 9 copos de água, e isso serve para você higienizar objetos e superfícies. A higienização das mãos é feita com água e sabão ou álcool em gel a 70%. O diagnóstico do SARS-CoV-2 ele é feito através do quadro clínico, né, uma doença caracterizada a princípio como uma síndrome gripal, que é febre, mesmo quando referida. A febre referida é aquela que, e acontece muito, a gente vai atender, o que o senhor está sentindo? Eu tive febre. Naquele momento do atendimento ele pode não apresentar febre, mas ele teve febre e disse que está com febre, então a gente considera como febre. E essa febre é acompanhada de tosse, dor na garganta, e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaleia, que é a dor de cabeça; mialgia, que é a dor no corpo, né, a dor muscular; artralgia, as dores nas articulações, e isso tudo na ausência de outro diagnóstico específico. Por exemplo, se o paciente está diagnosticado com bronquite, né, uma bronquite não infecciosa, uma bronquite, por exemplo, alérgica, aí ele não é enquadrado como uma síndrome gripal, ele já tem um diagnóstico. Mas se ele não tiver um diagnóstico e apresentar algum desses sintomas, apresentar esse quadro, melhor dizendo, ele é classificado como paciente com uma síndrome gripal. O paciente com síndrome gripal, aqui no Brasil, ele é considerado como suspeito de coronavírus e precisa realizar as medidas de isolamento, de quarentena, tratar. No site também do Ministério da Saúde tem toda a orientação de como é o manejo do paciente com síndrome gripal. Não é o escopo da nossa palestra, mas só para citar, então, lá no site, quem tiver dúvidas de como proceder quando estiver apresentando a síndrome gripal, no site tem as orientações. E para menores de 2 anos é febre de início súbito, mesmo que referida também, e chega muita criança que a mãe diz: ele teve febre ontem, teve com febre tem 3 dias que ele está com febre, e na hora ele não apresenta febre, mas a gente considera. E sintomas respiratórios: tosse, coriza, que é a rinorreia, o nariz escorrendo, saindo líquido pelo nariz, né? Normalmente é um líquido incolor, e obstrução nasal, na ausência também de outro diagnóstico. O diagnóstico laboratorial é feito através do RT-PCR, que é a reação em cadeia da polimerase via transcriptase reversa, em tempo real, que é um exame onde a gente coleta uma amostra de secreção do nariz e da boca e encaminha para a realização dessa análise. Ou teste rápido, que a gente tira um pouco de sangue, né, coleta um pouco de sangue desse paciente e é processado a identificação dos anticorpos para o coronavírus, né, anticorpos do coronavírus nesse sangue.
Esse é mais rápido, leva em média de 10 a 30 minutos. Eu andei pesquisando de 150 a 300 reais aqui no Brasil, a pessoa consegue fazer esse teste rápido. E o SUAB, que é esse primeiro exame, o resultado é em média de 5 dias. Só que pelo aumento da demanda, esse resultado está demorando até, em alguns lugares, chega até 20 dias para sair o resultado. Então acontece muito de o paciente chegar com um quadro respiratório grave, vai a óbito, a gente colhe a amostra, ele é sepultado e o resultado, para dar uma resposta para a família, só sai dias depois, né? E essa semana a gente teve toda uma orientação sobre o tratamento dos cadáveres que são suspeitos de coronavírus, e é uma situação realmente de exceção, gente. A gente está tentando acelerar ao máximo a liberação dos corpos para o sepultamento, e inclusive acontece o sepultamento com diagnóstico interrogado, né? O diagnóstico ainda incerto. O diagnóstico diferencial é avaliar a relação com outras doenças respiratórias, né? Como as infecções respiratórias elas desenvolvem sintomatologia muito parecida. Então, é outra dificuldade que a gente tem para tratar o coronavírus. Então, se você está num local, não sei se já aconteceu com algum de vocês, você está na fila da padaria, alguém espirrou, a primeira coisa que vem na tua mente é coronavírus. E você se afasta da pessoa, né? Aí você tem uma dorzinha na garganta, já pensa que é coronavírus. Então, é muito difícil. E para diferenciar de outra doença hoje, já que a gente tem a transmissão comunitária, é só através dos exames laboratoriais. Bom, gente, chegou ao final essa primeira parte, que é a epidemiologia e a etiologia da doença. Muita coisa vai ficar sem resposta ainda, não só para nós, mas para toda a comunidade científica, e é isso que eu tinha para trazer para vocês. Agora eu vou passar a bola para o Fernando, que vai dar continuidade e falar do tratamento com foco na abordagem ventilatória desse paciente. Fernando? Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer o Fábio e a Kátia pela oportunidade, para todo o Traduza. A parte agora de terapêutica ventilatória, eu vou passar mais ou menos uma noção para vocês de como esse doente, né, esse paciente em suspeita ou com coronavírus ali já confirmado, como ele vai dar entrada para a gente ali no serviço de urgência e emergência, tá? E a condução dele, né, as opções que ele vai ter dentre a evolução da doença dele. Então, esse paciente, né, ele chega para a gente, né, com aqueles sintomas que o Fábio mencionou, tosse seca, cansaço, sintoma gripal até comum, mas o diferencial de ter uma tosse produtiva, ele tem uma tosse seca, e aí ele vai ser conduzido, né, ele vai ser triado, vai ser oferecido uma máscara para ele, ele vai ser triado, né, separado, e vai para uma ala exclusiva. Hoje em dia os serviços já estão dedicando uma área exclusiva para pacientes com sintomas gripais suspeitos, ali até então, de coronavírus. Muitos deles vão entrar para dentro do serviço de urgência, ele vai estar na espera do médico, ele vai estar bem, só vai estar com um sintoma, um leve cansaço, uma gripe muito forte, e aí ele está aguardando o médico lá dentro. Já em torno mais ou menos de 80% desses pacientes, né, eles evoluem com sintomas gripais fortes, né, muitos relatos de dor no corpo, de uma gripe muito forte, mas alguns podem ter diarreia, que não é um quadro muito típico, mas os sintomas gastrointestinais ainda também têm que ser investigados. Os outros 20%, eles começam a evoluir com uma frequência. Geralmente você pega esse paciente entre o 5º e o 7º dia, né? Ali, a partir do 5º dia, onde ele começa a desenvolver, na maioria das vezes, esse quadro. Então, ele chega, toda vez que ele relata a falta de ar, né? Antes, na triagem, ele já é medida a temperatura e feito a oximetria, que
que é aquele, você vê o índice de oxigenação, né, que normal para a gente, aceitável, é acima de 88. Qual é o grande problema dessa piora do paciente? A hipoxemia. O que é a hipoxemia? É a baixa concentração de oxigênio. Então, o paciente chegou lá, além de referir falta de ar, você vai medir essa concentração, ele vai indicar uma concentração baixa. Ele já está lá dentro da casa dos 80, um pouquinho abaixo de 88, né? E ele vai ter uma resposta. Porque o problema da hipoxemia? A hipoxemia, essa falta de oxigenação, ele vai levar ao problema mais grave, que são as formas de insuficiência respiratória, né? Onde tem a crônica, que a gente conhece como os pacientes que têm enfisema, que são DPOCs, e tem uma saturação até um pouco mais baixa, em casos moderados e graves, e a aguda, que é o curso da piora desse paciente. Então, ele vai... o que a gente vai fazer com esse paciente baixa oxigenação? A primeira opção que a gente vai ter, quase que inerente, a gente vai ofertar para ele oxigenoterapia, terapia do oxigênio, que é a administração de oxigênio, para você suplementar essa parte de saturação de oxigênio, e para você corrigir esses valores, para pelo menos você jogar ele na casa dos 90, né? Precisa estar 100%? Não. Se ele estiver dentro da faixa na casa dos 90%, você já corrige um pouco essa sintomatologia dele, né? Quais são as formas de administração da oxigenoterapia? Que a gente tem à mão na maioria das emergências dos serviços de urgência. A gente tem o catéter nasal, que é essa primeira opção, né, do tipo óculos, que é mais difundido. Ele joga oxigênio em baixas concentrações, geralmente em torno de 2 até 4 litros de oxigênio, que a gente mede, né, que a gente sabe que a gente está ofertando. Ele chega a mais ou menos 40% de oxigênio suplementar, né, vendo que a gente tem no meio ambiente, a gente respira com 21%, né, quase arredondando para 22%. Então a gente consegue chegar, dar 40% dessa mistura de ar para ele, aumentar para oxigênio. Outra forma, onde você detecta concentrações mais baixas, você pode entrar com sistemas que ofertam mais oxigênio. São sistemas por máscaras, né? E esse paciente pode chegar a uma oferta até de 100% de oxigênio. As máscaras mais comuns, que são as abertas, né? O sistema de Venturi, que a gente conhece, que ele dá em porcentagem, dependendo da cor desse dispositivo, você sabe o que está usando. E tem os sistemas de reservatório, né? Que ele parece uma bolsinha acoplada na máscara, e o paciente, você consegue chegar até ofertar para ele perto de 100%. Mas você colocou o seu paciente lá, de início ele melhorou a saturação, a oxigenação dele subiu, ele referiu até uma melhora, né, ali, que melhorou o cansaço, eu estou me sentindo melhor, eu estou bem sentado, estou bem acolhido, mas esse paciente evoluiu com piora. Começou a cair de novo a saturação, ele começa a referir dispneia, né? Dispneia é falta de ar, né, para a gente, traduzindo em termo técnico. Ele começa a falar, olha, está piorando minha falta de ar, eu estou tossindo, estou ficando cansado, e aquele conforto que eu tive inicialmente, não estou tendo, né? Então, outra forma, né, que a gente pode passar, que não está sendo mais recomendado para esse momento, devido à aerolização, né? Esse sistema, ele é um sistema de catéter ou cânula nasal do alto fluxo. Ele parece um catéter de oxigênio, você olhar no rosto do paciente, tá? Ele é ligado nessa máquina, é umidificado, só que essa máquina, ela trabalha diferentemente do outro sistema, que são fluxos mais baixos, que eu falei de 2, 3, na máscara de reinalação, onde a gente consegue chegar perto de 100%, a gente pode usar fluxos de até 15%. Ele trabalha com fluxos altos acima de 30 litros por minuto. Então, esse excesso de ar que chega para ele, que é calculado no aparelho, ele gera uma pressão dentro do tórax. Essa pressão mantém o tórax mais aberto, facilita a musculatura, e você consegue dar de 21% até 100% de oxigênio, assim como na oxigenoterapia convencional, mas você consegue dar um advento que ele proporciona, que é pressão lá dentro do tórax.
Né? O que essa pressão faz? Ela facilita o trabalho o trabalho que eu falo para você é o trabalho de musculatura, né, e de obtenção de oxigênio. Então você faz com que esse pulmão fique um pouco mais aberto, aumenta a pressão. Quanto mais pressão você tem lá na unidade, menor unidade que a gente comumente escuta falar de alvéolo, você aumenta a pressão lá e o gás ele vai passar para o sangue por um meio, quem estudou a biologia sabe que é difusão simples, né? De um meio de maior pressão para um meio de menor pressão, e você facilita a oxigenação desse paciente. O que está acontecendo com aquele sistema de oxigenoterapia, o paciente faz, né? E você já tem que estar paramentado com todos os equipamentos de proteção, máscaras, porque ele vai para o setor específico, né? E esse sistema, como ele gera muito fluxo, ele aumenta a aerolização do paciente, consequentemente contaminação de quem estiver do lado, né? Outro paciente que esteja suspeito e não esteja positivo, se ele estiver positivo, a chance é de aumentar. E pode acontecer no sistema onde o Fábio frisou bem, né? O nosso sistema ele já é caótico, por vezes em algum lugar ele já dependendo da época, ele já é colapsado, né? E gera um outro fator, se me permitem, um fator de catástrofe, né? O que seria essa catástrofe? O colapso é quando você excede o número de leitos e você não consegue atender o número de leitos. O que é essa catástrofe? É quando você tem muito mais pacientes e recurso finito, né? Gera a situação de catástrofe, que a gente brinca que seria uma situação de guerra, né? Você não é recomendado usar isso, mas você vai ter equipamento para todos os pacientes. Se você tivesse um paciente desse, é um absurdo você usar esse sistema que aeroliza? Não, porque o que esse paciente suspeito de não só de Covid, mas de qualquer contaminação respiratória, né, por via aérea, por aerosol, ele precisa ter primeiramente. Ele não é encaminhado para um salão simples, ele é encaminhado para um isolamento. Esse isolamento ele tem que ter o sistema de ar, que a gente chama de pressão negativa, que você faz o recolhimento desse ar, ele vai para um filtro e volta para esse paciente, né? E esse ar não vai para um sistema único de oxigênio, de refrigeração, onde ele vai jogar tanto no isolamento, né, que é um quarto separado, quanto ele vai circular o ar para fora, né? Já começa por aí. Poucos hospitais têm, outros estão adaptando agora, mas a nossa realidade inicial já não era isso. Alguns poucos centros, quando tem um, e às vezes é mais bem equipado, tem 2 ou 3 isolamentos disso na UTI, que obedece ao fluxo normal que a gente tem. Como a gente tem esse extra fluxo, estão preconizando você partir para você ser mais agressivo, né? Com esse paciente, para você evitar a contaminação. Então, ela facilita a respiração, né, do paciente, porém tem esse problema. E numa situação de catástrofe, onde você vai ter esse paciente já tem um isolamento e vai ter 3, 4 desse paciente, onde você não tem mais aparelho, mas você tem que lançar a mão desse recurso. Então, e você pode estar contaminando toda a equipe. Então, todo mundo tem que estar bem criado, bem paramentado, profissionais da área da saúde, que vem sofrendo muito com isso, e para você utilizar isso. Mas uma transcorrência normal, você não dá tanta preferência para isso. Coloquei isso aqui, dei esse início de pressão para facilitar o paciente, mas ele continua piorando. E geralmente a pessoa não é recomendado usar. Em situações normais daria para usar, né? Mas nessa situação emergencial e fora dos parâmetros que a gente tem de normalidade, não está sendo tão preterido esse tipo de sistema. Mas, se for o único sistema que você tiver de recurso na hora do paciente, você vai ter que se proteger de alguma forma, proteger os outros pacientes. Se você conseguir isolar esse paciente, melhor, mas pode chegar uma hora, onde os países estão tendo uma taxa de mortalidade muito alta, onde você talvez nem tenha isso para oferecer para o paciente. E aí tem que ser um risco calculado. Outra forma que você tem, o paciente não... Aí, esse senhor, você colocou isso, e nem assim, né? Tem que lançar a mão disso, ou não pôde lançar a mão para não contaminar outras pessoas. Outra coisa que você tem, que chama ventilação mecânica não invasiva, né? Como as formas mais conhecidas que a gente tem de modos, né? De modo de CPAP e BIPAP.
Esses modos surgiram para ventilação de apneia do sono, e com o tempo eles foram vendo que acabou sendo um bom intermediário entre uma oxigenoterapia convencional, que é essas que eu passei, e antes da ventilação mecânica. A diferença de um para outro é que nesse sistema você usa máscara, na ventilação mecânica você usa uma via aérea artificial por meio de um tubo. Tá? Então ele é fornecido por um aparelho, acoplado na máscara, geralmente uma máscara facial. O CPAP ele tem uma pressão só, então você pré-estabelece uma pressão na saída do ar do paciente. Você joga ar para ele, nesse sentido, tá? O ar vai para ele, e aí quando ele volta, ele oferece uma resistência, que é a chamada pressão, a menor pressão de vias aéreas, que ajuda a manter o tórax dele mais insuflado, maior pressão aqui, melhor oxigenação. O BiPAP ele surgiu como um modo de conforto. Muita gente não suportava esse fluxo de ar direto na cara, e aí esse BiPAP ele regula, ele modula a ação do fluxo. Quando você puxa, ele acelera o fluxo, quando você diminui, ele diminui o fluxo também. É mais cômodo, né? E a maioria dos aparelhos modernos tendem a ser mais para esse tipo, porque ele tem a vantagem de você ter uma adesão maior para um melhor conforto. A ventilação mecânica ela é usada nos casos de insuficiências respiratórias agudas ou crônicas, que eu já expliquei ali, naquele paciente que tem acometimento respiratório, mas por vezes não tem necessidade ou precisa suplementação de oxigênio, que são os DPOCs, alguns casos de tuberculose, algo que tenha tido alguma lesão do parênquima pulmonar. Ela melhora a troca gasosa pelo aumento de pressão e fornecimento de oxigênio. Então você abre aquele alvéolo que estava começando a ficar fechadinho e ainda joga oxigênio lá dentro, você ventila ele melhor. Diminui o trabalho, o esforço respiratório, fica mais fácil para se respirar, o paciente faz menos força para respirar e gera menos fadiga. Ele expande áreas pulmonares, ele abre as áreas que estão porventura fechadas ou com secreção, ou por algum motivo elas ficam colapsadas, que é muito comum em pneumonia, principalmente pneumonias graves, como essa que o SARS-CoV ele acaba causando. E, por último, ele é usado como método, eu botei essa palavra previne ou evita intubação, a gente costuma não usar isso, a gente tem que usar isso como um recurso, mas saber quando usar e quando reconhecer as limitações do seu sistema, né? Então, ele é usado, a gente fala que previne, mas ele é usado na hora certa, ele é um modo daquele paciente que estava cansado e precisava de um pouquinho a mais e não já de uma intubação. Pode ter paciente que chegue para você hipoxêmico e todo arroxeado, e aí vai do profissional, você bate o olho e fala, esse vai ter que ir direto para o tubo. Não, esse dá para a gente tentar alguma coisa, ele está em processo de piora, e o cara pode chegar para você, uma evolução muito rápida, já tendo que usar essa piora, tem que usar esse tipo de artifício. Tá? Então, na ventilação mecânica não invasiva, só para vocês terem uma noção, nós temos essas interfaces, né? A gente tem a interface nasal, onde o plug fica só dentro do nariz e tem um escape pela boca. A facial, que é a mais comum nos nossos serviços, ainda hoje em dia, que ela abrange nariz e boca. E essa full face, que ela pega além de nariz e boca e olhos. Reza a lenda que isso é mais cômodo, né? Mas pode provocar uma sensação de sufocamento maior para alguns pacientes. Todos esses sistemas, qual é o problema da não invasiva? Existe muito vazamento. Então, a maioria dos aparelhos, o que acontece? Aquele BiPAP que eu mostrei, o CPAP, eles têm um sistema de vazamento para o meio exterior. Então, o ar vai para o paciente e volta, ou ele vaza na máquina, ou ele sai para o meio da máquina, que ele joga para o meio externo e joga aerosol, né, todo esse ar contaminado. Ele tem muito vazamento na lateral, onde você acopla, o paciente tossir, mexer o rosto, suar, transpirar, ou mesmo até o seu tamanho ideal para o paciente que tira a prótese, para que você não pode deixar com prótese, você tira, o paciente é idoso, ele já tem uma retração e vai ficar vazando na bochecha. Então, tudo isso tem um sistema, algumas máscaras, né? Vocês estão vendo um sistema único, um ramo único que leva o ar para o paciente, às vezes ela tem um vazamento, um biquinho de ar que sai, que aí o vazamento não é no aparelho, o ar entra por aqui e sai pela máscara, né? Que é um vazamento fisiológico do aparelho. Então não é recomendado usar máscaras que usam o tipo de sistema de vazamento. O que a gente quer, né? Que está sendo preconizado? Você usar
a melhor máscara, né, principalmente essas duas, a facial full face com o paciente, mas que sejam máscaras não ventiladas. Né? O que é não ventilada? Ela não tem nenhum orifício na máscara e nem na extensão. Né? Aonde que a gente consegue acoplar isso? Num ventilador. A gente conecta um divisor aqui, e aí no ventilador vem 2 ramos. Vem um circuito inspiratório e ele sai para o outro circuito expiratório e sai na máquina. Mas, e ali no ventilador você tem possibilidade de você colocar 2 filtros, que são filtros de barreira, que são filtros que não deixam esse aerosol se propagar. Mas você tem que colocar tanto na entrada, para você não poluir o ventilador, e tanto na saída, principalmente na saída. E tem que ser filtros específicos, especificações principalmente para vírus. Ele retém a maior parte, mais de 90% dos vírus, e diminui esse processo de aerolização, para não ter contaminação do pessoal e nem de outros pacientes. Aí vamos para a parte que a gente começa a perder, porque a gente não tem material, não há investimento, poucos lugares têm isso. Eu, particularmente, só vi, nunca mexi com um sistema desse, mas a gente deve ter visto, alguém deve ter visto isso no jornal, em alguns outros lugares de grandes centros, até espalhados pelo mundo. Esse é o helmet, né, o capacete. Essa parte de baixo ela é vedada, então não tem vazamento no meio exterior, né? E aqui tem 2 entradas propícias. Uma entra o ar e a outra sai o ar e vai para o aparelho. A gente não usa sistemas de não invasiva, né, com vazamento BIPAP, CPAP. A gente usa a ventilação do ventilador. Então aí a gente pode colocar filtro e aí esse sistema seria o mais recomendado, né, para os pacientes, que ele não tem vazamento, não vaza para o exterior e você ainda pode usar um ventilador. Problemas que a gente tem, além de não ter esse capacete, nós não temos número de máquinas de ventilador. Todos estão acompanhando aí a dificuldade que né, empresas até pelo mundo, não só aqui, mas nos Estados Unidos, de se achar tanto ventilador assim. Né? Nós não chegamos ainda nesse ponto de catástrofe, né, que eu citei, onde está acontecendo na Espanha, na Itália, e tende a acontecer agora nos Estados Unidos, né, também, que são os grandes focos aí, mas aquela estimativa que o Fábio explicou, daquela curva lá, de você achatar a curva, é para justamente você ter um aparelho, pelo menos para quem precisa. Se a gente conseguir isso, né, achatar essa curva com essas medidas, a gente consegue criar disso. O que eu uso que eu não tenho isso? Eu uso de acordo com a avaliação e de acordo com o que você tem. Às vezes no serviço você não vai ter o filtro, então você não pode usar o sistema, não pode usar nem esse sistema aqui, porque você vai estar aerolizando numa sala, né, numa ala, talvez você tenha todos os isolamentos fechados, e pode estar contaminando aquele senhor que chegou com sintoma respiratório, que o Fábio frisou, que é difícil, todos levam a insuficiência respiratória em algum grau. Ele chegou lá, ele tinha uma gripe e ele fez uma embolia pulmonar, né, leve. Ele vai ser triado e vai ser levado como suspeito de coronavírus, até você se confirmar, separar o joio do trigo. E se você não tomar cuidado com a aerolização, você está contaminando ele. Né? Então, essa medida, né, desde a admissão dele, você eleger ele para a oxigenoterapia simples, ele começa a piorar. E daí em diante, você tem que saber avaliar algum serviço, ou por não terem material, ou por não terem sistemas de prevenção, né, que são esses filtros e as salas de isolamento correta, você já está pegando aquele paciente que não melhora com oxigênio e está partindo para intubação. Aquelas orientações que eu estava dando para vocês, são máscaras não ventiladas, sem orifícios, nem no circuito e nem na própria máscara. Uma grande maioria, até máscaras boas, elas usam esse sistema porque o próprio aparelho pede esse tipo de sistema. Tá? Então, o que eu estava mostrando para vocês é um circuito único, e aí o vazamento, a válvula exalatória, por onde sai o ar do paciente, sai por aqui. Então, isso aqui tem que ser fechado e isso aqui é um filtrozinho, que é uma barreira, esse filtro dentro dele, ele parece um pano canelado, e ele vai fazer ele vai impregnar esse material biológico ali, já é feito especialmente para isso, para você não vazar para o meio exterior. E aí você acopla no ventilador mecânico, tá? Convencional, se você assim tiver. E aí, agora vamos para a parte prática da coisa. O que está sendo recomendado isso pelo mundo afora? Né?
Se você for fazer um teste, precisar triar esse paciente, né? Ver, pô, deixa eu ver se eu consigo corrigir ele. É um absurdo você segurar o paciente também na vesícula? Não, desde que você tenha condições e você não ofereça risco a mais ninguém. É feito um teste rápido, 30 minutos. Esses 30 minutos são elaborados porque é o mínimo para você ter uma resposta de oxigenação verdadeira no sistema, para aquele oxigênio que você já vai ver na hora que você coloca o sistema. Aumentou a oxigenação, mas para chegar lá na pontinha do dedo onde você está medindo, e para ter um equilíbrio de pH, de toda essa parte do sistema, em 30 minutos você já consegue saber. Né? Então, nesses 30 minutos, você vai colocar, por exemplo, a sua invasiva, está lá fechadinha, não está tendo aerolização, você colocou lá. Se nesses 30 minutos ele não atingir alguns pré-requisitos, que é uma frequência respiratória maior que 25, você vê ele cansado, né? Como se tivesse acabado de subir um lance de escada, né? A gente vê ele desconfortável, com uma respiração por vezes ruidosa também. Altas pressões, que a gente precisa de uma pressão mínima, né, na via aérea maior que 8, sendo que o normal é 5, e uma pressão de enchimento maior que 10, né, somado isso aqui, né, isso é somado de 18, nesse tipo de sistema você já está usando muita pressão, muita ajuda, isso já é indicativo de falha também. E nem assim ele está melhorando. Fração inspirada de oxigênio, vulgo FO2, né, nesses tipos de sistema, maior que 50%, né, de oxigênio, né, nesse sistema onde você tem uma ajuda muito maior, né, e às vezes só de você colocar pressão o paciente tende a melhorar, por maior que 50%, outro indicativo. Mais uma coisa que vai somar, você colhe um exame de sangue, que chama gasometria. Nessa gasometria, ela dá índices que regulam o pH do organismo, né? E um desses índices, ele mostra a oxigenação que está ali no sangue, da onde você coletou, do braço, que é distal, que é longe do pulmão. Então, ele tem uma estimativa normal, geralmente vem de 80 a 100. Você pegou uma pressão parcial menor que 60 milímetros de mercúrio, outro indicativo que mesmo você fornecendo oxigênio, com altas pressões, com todo o suporte, sem vazamento nenhum, e ele não está chegando oxigênio nos tecidos e nos órgãos. Esse conjunto a gente chama isso como falha, né? E aí essa falha, para esses 30 minutos nessa abordagem inicial desse paciente, é um indicativo de suporte ventilatório invasivo, né? Ele vai ter que ser entubado, ele vai ter que ser colocado numa via aérea artificial. Algumas orientações que vem tendo, né, emergência, para vocês terem uma ideia, a via aérea desse paciente para se intubar, ela não é uma via crítica, por vezes, né? Ela até é uma intubação corriqueira, que a gente chama de fácil. Mas eles estão orientando o profissional mais capacitado, que tiver mais prática, ou aquele souber intubar melhor, porque você precisa entrar com sedação e você precisa curarizar esse paciente para ele não tossir na hora que está intubando e promover a aerolização e contaminar o profissional que está lá perto, geralmente o médico que está, né, faz esse processo de intubação, e gerar contaminação. E aí toda a equipe tem que estar paramentada, todo mundo com máscara, aí já com máscara N95, né? O setor já pede, mas principalmente nesse momento. E o menor aerolização possível, tem umas técnicas de intubação, de você não jogar nada para o meio exterior, e você tem que tomar todo cuidado para também não se contaminar. Então esse paciente falhou nesse teste, suporte ventilatório invasivo. Ventilação mecânica invasiva, o que é, então? A gente chama ou suporte ventilatório, um paciente que evolui para insuficiência respiratória aguda ou crônico agudizada, né? Ou seja, muitos pacientes com outras, né, comorbidades, isso é piorado e é descompensado por causa do coronavírus. Por meio de uma via aérea artificial para manter o pulmão ventilado, melhorar a troca gasosa e você restabelecer padrões de normalidade para esse pulmão. Você ventilar adequadamente, expandir adequadamente e oxigenar a parte de órgãos do paciente, os órgãos mais prioritários, coração e cérebro, né? Para você não ter lesão e você não correr atrás de estabilidade do paciente. Então aqui a gente tem um exemplo de via aérea artificial, né? É um tubo introduzido pela boca, pela cavidade oral, e ele vai até dentro da traqueia, 2 centímetros antes da bifurcação, que a gente chama de carina, da bifurcação entre o pulmão esquerdo e o pulmão direito.
tá? Ele fica abaixo das cordas vocais, e alguns serviços que eu sei na Itália, eles já estão priorizando, como tem muito, a traqueostomia, que você entra com uma cânula menor, que a gente conhece, que é a cânula no pescoço, para você diminuir índice de extubação, ter uma via aérea mais, dá menos problema para você manter. E aqui, elucidando o paciente em ventilação mecânica já. Então, o ar entra por uma via, sai por outra e vai para o aparelho. E nessas vias, tanto na saída do ar para o paciente, quando no retorno dele, ele vai vazar por alguma válvula lateral ou por dentro do aparelho, tem que ter um filtro para você não jogar isso para o meio ambiente. Tá? O exame, né, eleito, além dos exames de sangue, que vão confirmar ou não, mas antes de você confirmar, você vai tratando a sintomatologia do paciente. Então, isso aqui é uma tomografia, né, de um paciente que teve coronavírus, tá? Então, ele tem aumento acúmulo de secreções, toda essa parte branca. Aqui são os brônquios, esse rameadinho, tem espessamento brônquico, tem diminuição de fluxo de sangue no pulmão, o pulmão fica duro e fica difícil de encher. Então, muitos serviços de radiologia, né, alguns protocolos, eles estão lançando scores, né, que são pontuações de acordo com o acometimento, o grau de acometimento e esse padrão de vidro fosco, né, parece que você quebrou vidro, esfacelou ele e jogou aqui em cima, ou você jogar talco, que fica com essa impressão, né, isso aqui é o coração, no meio é a traqueia, aqui já mostra uma bifurcação para o pulmão direito, e aqui nessa entradinha é a parte de brônquio, de artéria entrando no pulmão, e tudo isso aqui é massa pulmonar, tá? As costelas cercando tudo, aqui é uma vértebra, e aí você tem a parte de contaminação pulmonar. Essa situação aqui, ela é a pior situação para você ventilar um pulmão, assim como acontecia com pacientes com HN1, que evoluíam com pneumonia, né? E você tem tanto o acúmulo de secreção e acúmulo da infecção aqui, e alguns casos estão evoluindo com infecção bacteriana também, infecção hospitalar, né? Que vem acometidos, alguns estão sendo tratados com antibióticos já, você tem cobertura completa, para vírus, bactéria, fungo, e tudo que você tiver, a parte médica, para tratar esse paciente de acordo com os sintomas dele, né? Uma vez que a gente não tem um remédio, discute-se muito a cloroquina agora, retrovirais para você oferecer, mas não é o objetivo daqui, mas só para vocês terem uma ideia. Parte ventilatória é a parte terrível. A índice de mortalidade, quando o pulmão chega aqui, ele é superior a 50%. Né? Por isso, quando você chega aqui num paciente que é muito deprimido, ele não vai ter uma resposta muito boa, e você não tem tratamento, para você tirar o paciente daqui, exige muita parte fina, muita dedicação, e aí a gente está num cenário de colapso ou catástrofe, onde você, além de você não ter equipamento, você não ter, talvez, pessoal para trabalhar, você também não vai ter um tempo para investir nesse paciente. Se ele estiver numa sala de isolamento, você não vai ficar o tempo todo lá. E você, às vezes, tem 10, 15 pacientes dentro de uma UTI com esse sintoma. E as UTIs acabam num sistema mais colapsado, muito cheio, acaba sendo ali na emergência. Não tem vaga na UTI, vai ficar no leito de emergência, em algum lugar improvisado para ser leito de UTI. Tá? Então, esse é o pior quadro para você ventilar. E eles pontuam esse score, eu não lembro a escala se é de 0 a 5 ou 0 a 10, e aí o radiologista já manda isso. Tá? Então, o ideal e nem todo serviço tem tomografia, né, que é a nossa triste realidade, mas você pode fazer um raio-x? Pode, mas ele não te dá um panorama muito real. Você vê uma manchinha e, de repente, pode ser toda essa manchona. A tomografia, não. Você está vendo o paciente de cima para baixo, né? São cortes, né, transversais do paciente, você enxerga toda a parte pulmonar, cardíaca, e é um exame bem mais completo, e é um exame que você pegar esse paciente, você pegar ele no 5º dia com raio-x assim, né, um pouquinho melhor só que isso, você já sabe que no 9º dia ele vai estar muito pior. Por isso que está sendo entubado precocemente. Quanto mais você intervir antes, mais você tem chance de sucesso. Se você deixar chegar num ponto desse paciente chegar já para você assim, a chance, a mortalidade dele aumenta muito, né? Inclusive até no processo de intubação de maneira desse paciente. E na ventilação mecânica invasiva, quem deve gerenciar esse processo ventilatório? Tá? Médicos, né?
são os que são ainda responsáveis por esse sistema, né? Fisioterapeutas, que a gente, por definição, a gente não é nossa atribuição, mas por excelência, né? Em breve, acho que vai ser para outros países também, mas a gente já gerencia todo esse processo, junto com o médico. Enfermeiros também, que saibam mexer com ventilação mecânica, são treinados e sabem como conduzir essa parte, também são sempre bem-vindos. Tá? Eles têm que ser profissionais capacitados, com experiência, conhecimento de ventilação mecânica. E aí a gente está tendo um grande problema. Não se capacita profissional para ventilação mecânica apenas com um curso, apenas com uma aula, né? É uma receita de bolo que dá para passar, mas nesses casos, pra você ter uma ideia, para um caso que você pega, você tem que ter muita experiência, você tem que ter muito conhecimento de pulmão, de coração, de parte circulatória, de parte cardíaca e de parte hepática e renal. Só algumas coisas dessas. Então não basta só entender de pulmão, não basta só achar que sabe. E é esse diferença. Não adianta você ter aparelho, você ofertar o melhor aparelho do mundo e não ter, você dar o melhor carro do mundo para o cara e não ser o melhor piloto, né? Nem sempre a combinação ela é mais voltando para o nosso sistema de catástrofe, onde você vai ali, situações na Espanha, na Itália, onde você já está em situação praticamente de catástrofe, você tem que manter o cara vivo de alguma forma. E aí se vai sair ou não vai depender do número que você tem para fazer, do tempo que você tem para investir, né? Que você vai dar um padrão de qualidade que não seria ideal, mas tem que dar um padrão de qualidade para todos, e gerenciar isso e tentar fazer o melhor que você pode, né? Que essa nossa condição grave e crítica, traduzindo para alguns países que já estão sofrendo isso, como catástrofe. E só para vocês terem uma noção, que eu falei uma situação difícil de ventilar, tem algumas estratégias, todas as estratégias a gente fica no fio da navalha com esse paciente. Você pode estar ajudando, se você não souber, você pode até causar uma lesão e você pode até, em piores cenários, causar até a morte do paciente. Por isso tem que ser especializado e com muita experiência para isso. A gente chama de estratégia ventilatória pulmonar protetora os seguintes quesitos, né? A gente usa baixos volumes pulmonares, apesar de ter relatos que ele é um pouquinho melhor de se ventilar do que quando você tinha uma pneumonia por H1N1. Um pouquinho que eu falo é aquela coisa assim, é 1% a mais, que você fala, então ele é melhor. Não, dá o mesmo problema, mas você consegue lidar com os volumes de moderados para baixo, né? Que o volume de ar que eu falo, que seria o volume corrente, que é o volume de entrada e saída do ar, tá? Dos pulmões. O máximo de pressão que você tem que atingir na via aérea, somado, né, aquela menor pressão até a somatória da máxima, que fiquem abaixo dos 30. Relatos, né, dos países que já estão enfrentando toda essa realidade estão mostrando que sim, que é possível você usar isso. Porque quanto mais pressão, quanto mais você enche uma bexiga, mais pressão ela tem na parede, e se você encher demais, ela estoura. É isso que a gente pode fazer com o pulmão. Por isso, você saber que você não pode passar. Alguns casos você tem que passar, mas quando passar, ainda é mais crítico ainda. Você está mais perto da linha entre a melhora, né, ali, e a piora, você causar uma lesão. A gente chama de iatrogenia, né? Lesão por pressão chama barotrauma, por excesso de volume, volutrauma, mas todos levam a um quadro crítico grave, né? Pressão de distensão, né? Que é aquilo que lembra aquela pressão que eu falei que é o máximo de pressão que você pode colocar, porque no CPAP tinha, se fosse acima de 10, aqui a gente não pode usar, fala assim, tem que ser menor que 16, mas para padronizar também a gente tenta trabalhar com 15. Alguns também você tem que saber o quanto você vai ter que usar, alguns tem que passar, quando você passa, você está um pouquinho no escuro, você fica com alguns dados, e aí você tem que saber fazer leitura de tudo que está acontecendo no paciente, tem que levar muito na unha esse paciente. Aí você fala assim, com um paciente já é extremamente complicado, você imagina você ter 15 para um gerenciar. Então, por isso que a gente não faz o que seria ideal, a gente faz o melhor que a gente pode, né? E não consegue fazer, às vezes, o melhor que tem para o paciente. E aí, para a gente compensar todas essas coisas baixas, a gente pode aumentar um pouquinho a frequência do aparelho, que daí o aparelho monitora
pressões e frequência respiratória. Quantas vezes eu vou jogar aquele volume de ar sob determinada pressão, quantas vezes por minuto que essa respiração, RPM, respirações por minuto. E a gente usa uma frequência acima de 20, né? O nosso normal é de 12 a 18, a gente usa um pouquinho a mais de 20 para tirar o excesso de CO2 que a gente sabe que vai ter, mas até um certo nível a gente permite, outros níveis derruba o pH mais ácido, você acaba não tendo condições de meio para a sobrevivência da célula. Tá? Gente, era isso que eu tinha a passar para vocês, um pouquinho da nossa realidade, do nosso dia a dia, da nossa santa guerra de todo dia. Reforçar aquelas medidas que o Fábio falou, de controle, de higienização, né? De etiqueta respiratória, que a gente chama, cuidado com roupas, higienização de material, higienizar celular, higienizar computador, higienizar tudo que você toca, né? Mais etiquetas respiratórias. E é o que o Fábio falou, a melhor medida quando você não quer uma coisa é você não fazer, né? É você não se expor. Então, à medida que o Ministério da Saúde, pelo menos esses profissionais estão engajados aí no governo, você vê que eles não estão cedendo à pressão e tem que ser assim mesmo, para a gente poder achatar aquela curva que o Fábio mostrou, chegar menos pessoas, né? Todas que vão chegar, vai chegar menos pessoas em um tempo mais aberto que a gente tende, a nossa esperança é que a gente não chegue em situações como está na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, que onde eles têm mais recursos que a gente, né? Tem mais verbas e dinheiro e maquinário, mas que isso é surreal mesmo no padrão dos Estados Unidos, todo mundo está vendo o que está acontecendo ali. Por isso, isolamento social, se postergarem isso, a história do impacto na economia vai ter, já está tendo, mas a gente precisa estarmos todos vivos para recuperar a economia. A economia a gente recupera, né? Precisa comer, tudo, mas para isso dá jeito, para a vida não dá. Então você tem que ser o mais assertivo possível, o mais rápido possível, causar um dano menor possível, né? Ter o controle disso tudo e ainda ter que assistir todos os pacientes. E aí eu faço um adendo, um apelo para que todo mundo, mesmo quem concorde mais ou menos, que reconhecer o profissional da saúde que trabalha com isso. Não é só nisso que a gente está tendo, a gente tem uma guerra diária, né, com isso, e a gente já vive com condições mínimas, principalmente aqui no Brasil, e saber que tem muito profissional morrendo. Hoje de manhã eu vi tinham 200 óbitos para se confirmar se era coronavírus. Então esse número que está sendo divulgado de mortes vai subir, e vai subir mesmo, né? E a nossa esperança é que não suba tão frequentemente ou tão catastrófico quanto outros países. Que dê tempo para a gente conseguir tratar quem precisa tratar, né? Quem vai ter a chance de ser tratado, e os profissionais da saúde, muitos, a gente está vendo no jornal, estão falecendo, estão graves, estão virando pacientes do dia para a noite, né? E vocês orem por todos nós, para a gente conseguir nos ajudar. Estamos todos no mesmo barco. Gente, obrigado. E desculpe a minha falha técnica aqui, que eu acho que foi a minha internet que resolveu. Tá. Fernando, obrigada a todos.